Esse fui ficando é massa. Até aconteceu meu primeiro acidente de ônibus, né? Que foi o tombamento do ônibus do Romário lá em Passo Fundo. Ah, tu tava? Tava Ui, naquele galera. acidente. Pá. Aquele acidente foi uma coisa muito louca, assim, porque o cara não espera, né? A gente Eu não lembro, foi na saída a saída na pra baixo saída ou de chegada? isso, na Na saída saída, né? de Do final de semana, vamos de dizer Passo assim. Fundo, exatamente. Eu saí de casa numa quinta-feira, porque eu levava 5 horas pra chegar até Passo Fundo, Ah, eu acredito. pra embarcar no ônibus. Então saiu eu, o Marcinho, o gaiteiro esse de gaita de botão, o Gabrielzinho Malé. Era nós três que viajávamos. E tinha mais um carregador que viajava junto com a gente. Saímos num dia antes pra lá. E a gente chegava, já se acampava no ônibus, que o Romário tinha um espaço bom assim, né? Que o ônibus ficava com a luz ligada, a gente já se acomodava no ônibus e já dormia no ônibus, né? Na noite anterior. E nós tínhamos um costume lá no Romário de levantar de manhã, antes do ônibus arrancar. Quando batia o botão do arranque, o gurizada se acordava, já ia, se escovava, cevava um mate e sentava na sala na frente, que o ônibus era uma sala grande assim, ó. E não tinha nada no meio, só os dois bancos frontais, assim. Isso Ó, aí. tu lembra, né? Lembro, peguei carona, isso. Isso, aí tinha só aqueles dois bancos. E nós sentava ali e ficava mateando até a hora que desse sono de novo pra voltar pras camas. Naquela manhã, Dani, me deu uma preguiça. Sabe? Eu disse, não vou levantar, vou dormir mais um pouco. Nós tínhamos passado até umas 3, 4 horas conversando e proseando na rua ali, Sim. né, antes de vir dormir. O Renatão também não levantou. O Renatão e a cama dele ficava do lado da minha, no segundo... A cama de cima, né? O Renatão e eu, um do lado do outro. E aí, arrancamos o ônibus. No arrancar o ônibus, assim, eu não tenho o costume de dormir de barriga pra cima. Eu tava deitado de barriga pra cima. Do nada, o ônibus começou a pular, como se fosse um corcove, assim. Ele pulava pra cima, de bico, assim, né? Quicava, assim, né? Gineteando. Exatamente. Eu calcei o pé na parte dos pés, assim, botei a mão no teto e a outra mão no vidro. Me firmei, assim, na cama, né? Sim, você calçou, que Me nem calcei, se- exatamente. E do lado da minha cama era tudo vidro. Não Barbaridade. tinha nenhuma divisória, era tudo vidro. E aí, ele deu uns 5, 6 pulos reto, em linha reta, e daqui a um pouco ele começou a chacoalhar pros lados, assim. Ele dava um guascaço guinada. pra cá e outro guascaço pra cá, e numa dessas guascaças pro meu lado, ele me arremessou o Renatão, com todo aquele tamanho, ele arremessou por cima de mim, assim. E o Renatão pulou meio de pé, e eu agarrei ele no ar, eu agarrei o braço dele, ele se agarrou na cama dele, e no que o ônibus fez pra cá, ele arrancou toda a estrutura das camas por cima dele, assim. Pam! Deu aquele estouro por cima dele, arrancou a Sim, madeira. agarrado com o medo, a força. E puxou mais eu tudo. segurando ele junto, né? Puxamos tudo junto, aquilo veio por cima dele, assim, ó. E aí, quando prensou essa madeirama assim, ó, o ônibus parecia uma câmera lenta, assim, ó. Tombou. E tombou. Nesse tombamento, na hora que tombou, eu lembrei que eu tava no vidro. E eu joguei os joelhos pro vidro e os cotovelos. Porque eu fiquei com medo de quebrar, eu não sabia o que ia raspar, o que não ia. Eu botei os cotovelos com medo de perder as mãos. Músico, né? Medo de perder as mãos, né? Bah, tu conseguiu ter esse raciocínio, cara. Tudo isso. Bah, em tá segundos, Dani. Aquilo, assim, eu botei os dois cotovelos no vidro e os joelhos, assim, ó, e fiquei virado pro vidro, assim. É rápido. E aí deu aquele estouro, assim, aquele cheirão de terra. Um cheiro de terra. E aquele começou aquele griteiro, tu tá bem, tu tá bem, tu tá bem, tu tá bem. Né? Alguns respondiam, outros não, né? Sim. E aquele susto total, aí o Renatão olhou, tô bem, tô bem, tô bem. E aí nós já ouvimos barulho de carro freando, já ouvimos barulho de ambulância, assim, em questão de segundos, cara. O troço foi muito louco, sabe? Ah, estavam perto. E não dava pra reconhecer nada no ônibus, assim, porque daí vira de lado, tudo cai, né? E a gente não reconhecia, não sabia pra que lado saía. É, tipo, tu vai sair caminhando pela parede. Por cima dos bancos, do encosto Exatamente. dos bancos. Tu Quando eu me dei vira por do conta, o alçapão tava na minha cara, assim, pra sair pra fora. avesso. É. Tava do meu lado. E eu tava olhando pra cima, eu tava olhando pra qualquer outra coisa. Aí, no caso, o Renatão machucou só as canelas, graças a Deus, Que bom, cara. né? O Gabrielzinho Malé não sentiu nada, porque ele tava deitado numa cama de baixo, o ônibus só molhou, ele só fez assim pro lado não sentiu nada. Sim. E o Marcinho Fagundes, que era esse gaiteiro de gaita de botão, esse que é lá de Dom Pedrito, um grande irmão que eu tenho, esse sim. Como ele tava na sala, ele mais uma turma que tava lá, que eu não me lembro direito, nessa sala aberta, não tinha onde se agarrar, Dani. Então começou que ele joga pra cá e joga pra lá, e joga pra cá e joga pra lá, e ele, numa dessas ele se topou nos vidros do ônibus, assim. E aí quebrou os vidros e ele tomou, se não me engano, 37 pontos no antebraço do braço que segura a gaita. E quase rompeu o tendão
do braço. E se rompe, ele encolhe, imagina, né? Ele... Tu imagina pra um homem que é gaiteiro, né? Que precisa desse antebraço. Eu chego a me arrepiar só de lembrar do que poderia ser muito pior, né? Sim, todo, imagina. Então, dos males, assim, teve um carregador também que se topou nos vidros e se machucou muito. O Álvaro, o nome dele, até me lembro o nome dele. Se machucou também os pulsos por se topar no vidro, mas foram os 2 únicos machucados, assim, de sair correndo para o hospital Sim, urgentemente. urgentemente, né? Então foi uma experiência, assim, que... não digo traumática, mas ela... Tipo assim, pra tu te acordar, sabe? Te ligar, assim, onde é que tu anda. Deu um baque. Pra te prestar atenção com o que é que tá na direção, né? Todas essas questões, né? Até muitas vezes o cara pensa a cama que dorme, até isso, né? Exatamente. Tem E tudo depois isso. desse acidente, eu nunca mais viajei no fundo, nem no meio, nem na ponta, e sempre no miolo do ônibus. Sempre no Aham. miolo. O meu pai sempre teve o costume de, quando viajava de ônibus de rodoviária, indo pro meu vô, ele pegava o lado direito do ônibus, mais pra trás. Se viesse uma pancada de frente, ou como os carros, caminhões passavam do lado da esquerda, se pegasse, a primeira leva que ia pegar era toda essa beirada. Então ele tinha todo um sistema. Eu quero o E eu banco faço do isso. lado tal. Eu faço até isso. Tu Eu faz acho que também? eu sento só no corredor, não sento nas janelas. Isso aí. Porque a janela, 2 toques, conforme vira e se desliza, aquilo vai te ralando, que nem tu tá num ralador, né? É. Graças a Deus não deu nada, cara. Mas eu imagino o cagaço. Deus o livre, rapaz. Deus o livre. Eu e meu compadre tombemos Pra não dizer que não tive nenhum caminhoneta machucado, eu dele já tive um enlouqueci. corte no cotovelo só. Só um corte no cotovelo durante essa... Acho que tem até aqui cicatriz ainda. Tem só um corte no cotovelo tá ali desse mesmo. acidente. Só. Sim, mais foi nada. com os cotovelos. Mais nada.